Bem-vindos, muito obrigado aí pela presença de todos. E vamos começar, vamos dar um início aqui para a gente também não avançar muito no tempo. E eu espero aí que a apresentação de hoje seja interessante e seja bastante proveitosa aí para todo mundo que nos está assistindo aqui nesse momento. Então, novamente eu agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos. E hoje o conteúdo, né, aqui desse live session é relacionado ao Walk and Watch, né? A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o nosso serviço, um dos nossos principais serviços atualmente. E, novamente, eu convido a todos, antes de a gente iniciar, essa sessão, pessoal, é uma sessão mais de interação, entre nós aqui, tá? Então, é bastante válido se todo mundo puder se conectar, puder conversar, puder questionar constantemente, durante o evento, justamente porque a gente vai estar premiando, né, conforme a gente anunciou, né, para a pessoa que fizer mais comentários ou mais questionamento a respeito da apresentação. Então, para a gente é extremamente importante que vocês interajam com a gente durante a apresentação. Eu estou aqui com o pessoal também de marketing que está nos acompanhando, que vai estar direcionando, e a gente vai ter algumas pausas durante a apresentação para responder essas questões e a gente vai avançando, tá certo? Quem tiver mais comunicação, quem questionar mais, ao final do evento aí vai estar recebendo um prêmio especial pela participação. Então, novamente, eu agradeço, sejam muito bem-vindos. E eu falo aqui em meu nome e o nome também da equipe, né? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Hélio Silva, né? Sou diretor executivo aqui na Aken. Do meu lado, eu tenho o meu gerente de TI, que é o Diego Martins, né? Seja bem-vindo, Diego. Obrigado aí pela participação. Tô com a Yara Silva também, que é a nossa arquiteta de soluções. Também aqui tô com a presença da Renata Cerqueira, que faz parte do time comercial, que é a nossa gerente comercial aqui, na região. Então, pessoal, vamos lá. Dando início aqui, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a gente, né? Até para todo mundo que ainda não conhece a Akin, tem um pouquinho, do histórico e de saber de onde que a gente veio. A Akin, na verdade, pessoal, anteriormente conhecida até como Ion IT, ela surgiu em 2004, né? Então, a empresa ela já vem de um grande histórico aí, né, e de grande experiência dos fundadores, né, passando aí por setor de segurança, cybersecurity. E lá em 2013, houve aí uma parceria especial que é com o fabricante SolarWinds, onde a gente iniciou aí toda essa trajetória no mercado e no mundo aí de monitoramento e também voltado à observabilidade. Então, depois de toda essa história, né, pessoal, é muito tempo já que a gente está aí no mercado, né, e dessa parceria são mais aí de 11 anos que a gente está em conjunto com o pessoal da Solar, a gente acabou criando uma grande base aí de relacionamento com os nossos clientes, e a gente chama aqui de clientes parceiros, né, que na verdade é o que, como a gente enxerga aqui as empresas em conjunto e que trabalham com a gente. Então, temos diversos cases, diversos casos de sucesso aí que a gente trabalhou, já voltado à solução, tanto de observabilidade, tanto também com a parte de segurança, mas esses principais são bem interessantes porque levam um pouco aí do que a gente entrega para o mercado, que é um serviço diferenciado, é um contato mais direto com o cliente, constante com o cliente. A gente tem grupos aqui que a gente fala com a equipe dos clientes constantemente, de forma direta e vice-versa. Então, a nossa relação é bem diferenciada nesse aspecto. Não é só aquela questão de, nossa, vamos só fazer uma consultoria, vender licença, né, o famoso move box, né, como o mercado até enxerga, e depois esquecer o cliente. Não é como funciona aqui. Toda a equipe que trabalha em conjunto aqui com a gente na Aken tem uma parceria, uma proximidade muito forte dos nossos clientes e sempre está próximo, tentando ajudar, tentando auxiliar no que for possível aí para a gente poder avançar sempre nos projetos, né? Então, com isso a gente acaba também colecionando, né, alguns depoimentos, né? Cada vez mais a gente vem sendo reconhecido nesse sentido, não só pelos fabricantes que a gente atua. Hoje a gente tem aí diversas premiações constantes, desde 2000 e... Putz, agora me falhou a memória, mas acho que desde 2022, ou desde 2021, a gente é reconhecido como a maior revenda, né, do software desse parceiro específico da SolarWinds, e até hoje a gente acaba colecionando esses prêmios durante os anos, né? E aqui alguns depoimentos de clientes que realmente são parceiros que estão próximos. Então, como que eles nos enxergam? Enxergam dessa forma, ou seja, a gente consegue prover não só um atendimento voltado à questão só de consultoria em software em si, mas muito da parte de integração de sistemas, né, que vai muito além
de vender só uma licença de software e fazer uma implementação básica. Então, a gente tem toda essa parte de desenvolvimento interno, toda a parte de programação, toda a parte de criação de novas soluções, novas ferramentas, e aí tá alguns comentários que a gente recebeu dos nossos clientes, né? Passando aqui para a parte de serviço, pessoal, que é importante a gente falar hoje, que hoje a gente vai abordar aí o que está em negrito, que é o nosso Aken Watch, né? Em breve aí eu vou estar passando a palavra já para o Diego, falar um pouquinho mais de detalhe, mas eu queria dar um overview geral sobre os nossos serviços e como que a gente atua. Começando pela parte de assessment, né? Isso é um serviço que a gente basicamente tem no nosso portfólio, onde a gente avalia o cenário do cliente, entende a necessidade, vê como que a ferramenta hoje está implementada, independente da tecnologia que está sendo utilizada e do fabricante que está sendo utilizado. Então, é bastante importante isso ficar fixo na mente de vocês. Nós somos agnósticos à tecnologia. Então, hoje na equipe a gente tem profissionais que trabalham com diversos setores e diversas tecnologias diferentes, desde software até mesmo open source até softwares pagos. Então, o portfólio é imenso. Então, sintam-se à vontade, a gente está aqui para auxiliá-los sempre. Então, a gente começa com o assessment, onde a gente enxerga, tenta entender a necessidade, traz aí uma solução, uma adequação da implementação atual feita no ambiente. Daí a gente passa para a implementação, que é o serviço onde a gente trabalha com escopo, né, determinado de entrega, então isso tem início, meio e fim, bastante definido. A gente tem a parte de suporte, né? Hoje nosso suporte ele é dividido em, em padrões e níveis específicos, né? Começando através do bronze, ele vai evoluindo para prata, ouro, até a chegada do diamante, que aí já é um suporte mais completo, que a gente tem aí suporte 24/7, mais avançado, com mais proximidade, né? Independente do pacote que nossos clientes acabam adquirindo, todos os suportes eles possuem chamados ilimitados, isso é um grande diferencial que a gente sempre escuta dos nossos clientes, que muita empresa hoje acaba limitando essa questão de tempo, quantidade de chamados e etc. E aqui na AC não funciona assim, né? O cliente tendo o suporte, ele vai ser atendido da melhor forma possível, desde o primeiro nível até o último nível. Obviamente, cada nível tem os seus diferenciais a nível de entregas, a nível de integrações, desenvolvimento e etc. Então, é bastante interessante vocês olharem nossa página de serviços, olhar para a nossa página de suporte e tentar entender o que melhor se adequa aí a vocês e a necessidade da sua empresa. Training, né? A gente tem toda a parte de infraestrutura, tanto própria, ou seja, no nosso prédio, na nossa sede, que fica em Alphaville, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, a gente tem uma infra para poder atendê-los, para poder fazer treinamentos on-site ou treinamentos em loco, né? Então, hoje a equipe está preparada para poder estar indo até o cliente, indo até vocês e fazendo essa apresentação da melhor forma possível, esse treinamento, né? Seja da tecnologia ou do módulo específico que cada um precisa. E, além disso, a gente também entrega o treinamento de forma remota. Então, se há uma necessidade e a empresa ou as pessoas têm alguma dificuldade ou nos receber ou até mesmo em se deslocar até o nosso escritório, nós oferecemos também um treinamento remoto. E já aqui falando um pouquinho, em breve nós vamos estar também oferecendo o que a gente vai chamar de Aken Academy, né? O Aken Academy, pessoal, o que vai ser isso? Vai ser uma plataforma online de estudo, ou seja, vocês vão poder se capacitar, vão poder treinar, vão poder selecionar o módulo que vocês pretendem fazer. Ali tem uma carga de horas, né? Cada curso desse ele vai ter um custo e até mesmo de forma parcelada, então o custo vai ser bastante acessível e vai ser bem interessante. É uma nova oferta que a gente está preparando, está finalizando e em breve, aí, acho que em alguns meses, a gente já lança isso. Mas já é interessante já ir falando sobre também. Walking Observability Journey, né? A gente chama aqui de AOJ, né? O Observability Journey, pessoal, nada mais é do que um framework de trabalho onde a gente enxerga a necessidade do cliente e transforma isso em um fluxo onde a gente inicia entendendo qual que é a maturidade de monitoramento, aonde o cliente se encontra, né, nessa primeira fase, o que ele utiliza de tecnologia, o que ele faz de monitoramento, e vai passando pelas etapas do que a gente enxerga até atingir a automação 100% integral do ambiente. Ou seja, é uma plataforma de serviço que a gente fala aqui, onde a gente consegue integrar tudo, desde suporte, desde a implementação, desde entender a necessidade, integrar tecnologias,
Não interessa qual que é o teu negócio e qual é a tua operação. O Hacking Observability Journey é uma oferta bastante interessante. E agora, né, eu vou passar a palavra aqui para o Diego, porque hoje o tema é o Hacking Watch, né? Então é a última oferta aqui que a gente está falando do Professional Services, que eu acho que é interessante o Diego poder falar um pouquinho mais a respeito sobre isso. Certo, Diego? Depois a gente volta já fazendo algumas questões sobre o serviço, como funciona, e aí eu espero bastante que, de novo, vocês participem durante o evento, porque é isso que vai garantir aí também a premiação final. Então, novamente, eu agradeço a atenção de todos. Bom dia a todos. Diego, falar um pouquinho aí sobre o que é o Aki Watch, né, nesse próximo slide. Vai lá. Maravilha, bom dia a todos. É muito bom a gente estar aqui reunido hoje cedo, conversando um pouquinho sobre os nossos serviços. E esse que é um serviço novo, né? Que é um dos principais hoje da nossa empresa, como o Hélio falou. E como é que surgiu, né? Surgiu de acordo com a necessidade hoje que a gente vê nos nossos clientes, né? Então, era um pedido já dos nossos clientes, do mercado, ter esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço é um monitoramento gerenciado, né? Onde a gente entrega toda a parte de infraestrutura já pronta para o nosso cliente, é uma solução, um licenciamento e o mais importante, né? Hoje ele está baseado aí entre uma das melhores plataformas aí do mercado, que é a da SolarWinds, que é um dos nossos parceiros aqui. E hoje a solução que a gente utiliza, né, o SolarWinds Observability Self-Host Advanced, então onde ele dá essa possibilidade do cliente utilizar esse tipo de licenciamento, porém dentro do nosso ambiente. E o que o cliente ganha com isso, né? O que os nossos clientes? A gente cuida de toda a operação dos nossos clientes para que o cliente realmente foque ali no seu core business, nas suas necessidades do dia a dia, e é um ambiente totalmente escalável, né? Onde o cliente ele vai poder fazer o monitoramento de ativos, ele vai ter uma análise inteligente ali de eventos, ter um suporte especializado, que é o nosso forte aqui dentro da Aken, onde a gente conta com um time totalmente especializado, certificados pela SolarWinds, para que realmente o cliente aí no dia a dia ele possa ter essa experiência ímpar, né? Um monitoramento que realmente agregue valor e conte com parceiros, conte conosco, né, para entregar esse tipo de serviço. Perfeito, perfeito, Diego. Pô, obrigado aí pela breve explicação, né? Então, pessoal, acho que fica claro já inicialmente. A gente vai dar sequência aqui para falar um pouquinho como que é a infraestrutura desse serviço, né? Como é que a gente projetou isso para poder estar entregando da melhor forma possível, da maneira mais estável. E aí eu vou passar a palavra para a nossa arquiteta, para a Yara, para ela falar um pouquinho aí sobre como que isso funciona a nível de infraestrutura, né? Do Akin Watch. Fala aí. Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre o Walking Watch. Como o pessoal falou, né, um dos principais serviços que a gente tem, né, bem completo. E aqui eu trouxe uma topologia bem simples do que a gente tem, né, no ambiente. Então, basicamente, a gente tem a nossa infraestrutura de SolarWinds dentro da nossa Cloud Azure, com todos os protocolos de segurança, ISOs e etc., né? E a gente se conecta no ambiente dos nossos clientes através de uma VPN site to site. Então, para grandes clientes, a gente coloca pullers adicionais para poder facilitar a abertura de regra de firewall para o nosso ambiente e ter uma concentração dessa coleta, né, no ambiente do cliente e trazer para a infraestrutura, né? E tem também a possibilidade da gente só fechar a VPN e os agentes reportarem direto para a infra do SolarWinds. Então, assim, quando a gente pensa nessa topologia, em todo esse desenho, o que é interessante? Esse serviço, né, esse Observability as a Service que a gente tem aqui, como o SolarWinds ele tem vários módulos, então a gente consegue monitorar muita coisa. Então a gente vai falar de monitoração de redes, de backup, da parte de virtualização, da parte de aplicações, né? A parte de serviço nos servidores, o servidor em si também. Então é uma solução completa que a gente oferece através através de um serviço, né? Então é bem interessante, tá?
E aí todos os nossos clientes, eles têm uma, né, uma URL pública que vocês vão lá, vão acessar a console do SolarWinds, poder ver alerta, ver os nodes, ver toda a informação de uma maneira bem simples, bem robusta. E um outro ponto também, né, do SolarWinds, como ele permite a gente customizar bastante view, então a gente consegue entregar essas visualizações de forma customizada para cada cliente, de acordo com o negócio de acordo com o negócio de vocês, tá? Bem interessante. Boa, boa, boa. E já aproveitando então, né, a gente tem aqui, pessoal, como eu tinha comentado no início, é uma sessão de perguntas e respostas sobre o serviço, né? Hoje a gente está fazendo nesse modelo, acho que é um formato bastante interessante, que tá para vocês poderem ir interagindo e ir questionando. Então, eu já vou começar aqui já com a minha primeira pergunta, né? E eu já vou deixar projetado aqui também. E aí a gente vai se falando e daqui a pouquinho a gente faz uma pequena pausa, se havendo alguma pergunta, a gente já pega aqui para poder ir respondendo. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta vai para Yara, né, Yara? Eu queria saber, né, aí em relação a isso, né? Isso é um ponto bastante crucial. Muita empresa, né, a gente até pega em alguns clientes, já tem uma solução ou uma ferramenta de monitoramento, seja SolarWinds, ou seja de outro fabricante, seja Zabbix, Dynatrace, Datadog, etc. Então, respondendo já essa primeira questão, né? Por que adotar o Akin Watch em vez de continuar operando de forma interna, né? Ou on-premises dentro da base aí do cliente? Perfeito, acho que é uma belíssima pergunta para a gente começar. Então, assim, acho que o primeiro ponto, Hélio, é sobre licenciamento. Então, a gente tira absolutamente toda a burocracia de licenciamento do cliente, de processo de compra de licença, de renovação, ela fica tudo a cargo da Aken, né? Então, é o primeiro, vamos dizer, alívio que a gente leva, a facilidade. O cliente precisa só se preocupar com o negócio, deixa que o licenciamento a gente cuida, né? Um segundo ponto é a infraestrutura, porque querendo ou não, a infra do SolarWinds, por ela ser on-premises, né? Ela tem uma manutenção. Então, isso agora passa a ser, dentro do Aken Watch, é nossa preocupação, a gente absorve isso. Então, se a infra cair, se der qualquer problema, é a nossa responsabilidade, tá? Um terceiro ponto é a equipe. Como a gente é especialista em observabilidade, a gente tem uma equipe que tem boas práticas, tem certificação, então é, é o nosso negócio fazer observability para os nossos clientes, tá? Então, Uhum. acho que é um ponto assim que a gente tem muito conhecimento nesse aspecto, né? E não menos importante, mas assim, como a gente vê muito ambiente de observability, a gente vê muitas ideias legais, é uma oportunidade quando o cliente vem para o Hacking Watch da gente compartilhar esse know-how, né? Então, assim, implementei uma solução diferente para monitorar SAP para o cliente A, e o meu cliente B tem essa necessidade, quando ele está aqui no Hacking Watch, ele se beneficia desse tipo de situação, né? Então, a gente consegue aplicar boas práticas nesse ambiente, compartilhar essas soluções. Eu acho que são esses pilares assim que, quando a gente põe na ponta do lápis, na negociação, faz sentido estar dentro do Hacking Watch aqui com a gente. Perfeito, perfeito. E um ponto que você comentou, que a gente sempre percebe, né, essa questão dentro dos clientes, é em relação à própria infraestrutura, né? É uma responsabilidade muito grande e é um Sim, custo extremamente elevado de se manter isso, né? exato. Estamos falando de servidores, de licença de SQL para rodar, enfim, é bastante Windows coisa. Server, Exato, exato. e toda a burocracia aí, Microsoft de máquinas, né? Mas vamos lá, Sim, faz parte, faz parte. Bom, exato. continuando aqui, até para já mudar um pouco o tema, Diego, vamos lá. O que significa, né, na prática aí, esse nosso serviço, né? A observabilidade gerenciada como serviço. O que significa isso na prática aí para os nossos clientes? Excelente pergunta, Hélio. Até puxando um pouquinho aí do que a Yara comentou, né? Quando a gente fala aí de uma observabilidade gerenciada, é que o nosso cliente não tem aquela preocupação de operar a ferramenta. Muitas das vezes a gente sabe que, ao adquirir qualquer solução, o primeiro ponto é a implementação, né? Então a gente tira isso do nosso cliente, né? A gente auxilia o nosso cliente nesses pontos.
onde a gente passa a gerenciar realmente a solução para o nosso cliente. A gente assume esse papel aqui como parceiros estratégicos, a gente ajusta regras, a gente ajusta alertas, dashboard de acordo com a necessidade do cliente. E qual que é a maior vantagem, né? Isso libera a equipe de TI, que a gente sabe muitas das vezes são muitas atividades durante o dia, né? A gente que é da área, a gente sabe os desafios que a gente tem. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é tempo, né? São muitas coisas para a Perfeito. gente fazer, e quando a gente tira essa carga do nosso cliente, ele pode concentrar a equipe de TI dele em inovações, prioridades estratégicas, para que realmente o nosso cliente cresça, nós sempre estejamos ali apoiando, né? Como realmente um parceiro estratégico dentro da conta, tá? Uhum. Perfeito. Você comentou um ponto que é extremamente importante, que é essa questão de prioridades, né? A gente tem sempre isso dentro de casa e a gente sempre repassa aí para os nossos clientes também, né? O que que é prioridade para você, né? É a infra, é a tecnologia em si ou é o negócio, né? Então, obviamente, o que é interessante para nós, né, como fornecedores e prestadores de serviço aí para os nossos clientes é entregar o máximo possível para que ele ali não perca tempo, né? E foque a equipe, até mesmo a própria equipe de TI no core business do negócio, né? Ou seja, vamos fazer isso crescer, vamos fazer isso aumentar, ao invés de se preocupar aí com o que está funcionando, o que não está, e etc, né? Acho que isso é um Exatamente. ponto extremamente importante do que você estava comentando, né? Boa. Vamos lá, então. Eu vou dar sequência aqui. Agora a pergunta vai para a Yara. Yara, vamos lá, como que funciona a parte de coleta de dados, né? E aí a gente está falando de uma série de certificações, comentou aqui sobre a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, etc., até mesmo porque essa nossa nuvem, né, está dentro de Azure, você comentou sobre as políticas de segurança, acho que são bem importantes, mas fala um pouquinho mais para a gente como que funciona isso, né, na prática mesmo. Perfeito. Bom, o SolarWinds hoje ele tem algumas opções, né, de coleta de dados. Então a gente está falando do agente do SolarWinds. Ele usa protocolos já, vamos dizer assim, velhos de mercado, né, de antigo assim. Então a gente está falando de coleta via SNMP. Então, tudo isso tem uma comunicação criptografada que a gente fala com o pooler, e o pooler também vai falar com o core de forma criptografada, segura, através de VPN. E dentro do ambiente do SolarWinds, a gente tem algumas segregações, né, dos dados. Então, assim, a gente consegue ter um ambiente multi-tenant para garantir que cada um veja só o seu próprio dado, tá? E aí, quando a gente fala também desse ambiente que está lá na nuvem, a gente está na Azure, que é uma cloud, né, que todo mundo conhece, sabe Hum, da segurança que a gente tem lá, tá? Então, assim, a gente preza muito para deixar bem fechadinho, né? Então, o agente que vai falar com o pooler, que vai falar com o core através de uma VPN, bem organizado para que a gente não tenha nenhum problema, nessas coletas de dados, tá? Então, é isso. Perfeito, boa, boa, boa. E aí, seguindo as melhores práticas de mercado, né? Até como ISO Exato, 27001 e etc. exato. Show de bola. Pessoal, dando uma pausa aqui, né? A gente já para já questioná-los, não sei se tem alguma pergunta ou não. Se não tiver, a gente vai avançando. E lembrando, né, pessoal, é extremamente importante que vocês participem, né? Que vocês interajam com a gente, até mesmo para que a gente possa premiar aí com o Power Bank. É o que a gente vai estar premiando aí quem tiver mais engajamento e mais participação aí nas questões. Marina, algum ponto aí específico ou não? Temos uma pergunta, mas como ele está anônimo, eu não posso computar. Se a pessoa quiser colocar o nome, será Aham. muito bem-vindo. Mas ele pergunta sobre o nível de suporte oferecido. Eu sei que a gente vai entrar nos planos em breve, né, para detalhar, Uhum. mas essa é a pergunta do nosso usuário anônimo aqui. Boa. Aí acho que eu vou passar pro Diego, né, Diego? Vai lá. Boa, vamos lá. É, hoje a gente vai passar um pouquinho lá na frente, mas já adiantando o assunto, né? Hoje a gente tem três níveis, né? Mas o mais importante, o suporte, né? Como está dentro da nossa infraestrutura,
o suporte fica totalmente aberto para o nosso cliente, né? Todo cliente vai ter esse suporte com a gente, onde ele vai poder abrir um chamado, ele vai ter um canal direto com a gente, principalmente para tirada de dúvidas. Então, às vezes, o cliente precisa tirar uma dúvida do ambiente dele, como cadastrar algum node que precisa cadastrar novo, algum alerta que precisa ser ajustado. Então, toda essa parte de suporte já vem incluso, tá? Então, todos os nossos clientes que estão dentro, da nossa infraestrutura, que estão utilizando da nossa infra, do nosso licenciamento, são todos cobertos pelo nosso suporte. E o mais importante, a gente garante para todos, independente do nível do plano que o cliente tenha com a gente, a disponibilidade 24/7, né? Então, o ambiente vai estar disponível. Então, vocês não vão ter queda no ambiente. A nossa preocupação é essa, manter o ambiente estável, independente do nível aí do cliente, do nível de suporte que o cliente possa ter com a gente, tá? Ótimo, ótimo, Diego. Perfeito. Pessoal, vamos lá, né? Não esqueçam de interagir aí, vamos fazendo questões para a gente poder tá seguindo. Mas obrigado aí pela resposta, Diego, aí pela questão dos níveis. E vamos avançando. A gente já volta já mais nesse tema daqui a pouquinho. Mas já aproveitando, né? Para você mesmo a pergunta, Diego. Quais são as Boa. vantagens de ter todo o backbone em Azure no Brasil, né? Em vez de on-premises ou em outro provedor? Isso é bem interessante, né? Ah, E aí essa questão. Por que Brasil e qual que é a vantagem em relação a isso? tá. Isso foi um ponto bem, vamos dizer assim, estruturado aqui dentro de casa, né? Que a gente pensou bastante nesse ponto, aonde a gente ia deixar a nossa infra, né? E o porquê na Azure Brasil, né? Pô, o motivo principal é a questão da latência, né? A latência baixa. Então, a gente hoje, quando um dos maiores, vamos dizer, ofensores de um monitoramento é o problema de latência, né? E hoje, quando a gente deixa o nosso ambiente a Azure Brasil, a gente já tem uma latência baixa e que o cliente, se o cliente nosso aqui, por exemplo, estiver operando aqui em São Paulo, o tempo de resposta é extremamente otimizado, Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil que hoje é o nosso forte, né? Então, esse é o nosso principal ponto, né? O porquê da Azure Brasil, né? Fora a questão dos backups, né? Backups automáticos que a gente tem na plataforma, que isso garante aí uma redundância para os nossos clientes. Parte de compliance, igual a Yara comentou, né? Com as legislações também locais que a gente tem no país. Isso com certeza foi um dos nossos gatilhos, né? Para a gente deixar a nossa infraestrutura na Azure Brasil, tá? Ótimo, perfeito. Agora, uma parte um pouco mais técnica, e aí eu já vou pedir para a Yara já para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que o cliente, né, ou quem está nos escutando, pode ter certeza que os incidentes serão tratados com agilidade, né? Como é que a gente trata isso atualmente e como que a gente faria aí dentro do Hacking Watch também, Yara? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é falar da nossa equipe, né? Então, a gente tem uma equipe certificada que tem muito conhecimento no produto, então a gente consegue navegar e achar o que precisa para tratar um incidente, tá? O segundo ponto é a gente tem aqui uma boa prática de alertas, né? Então, a gente tem muito amarrado a parte de priorização. Então, a gente consegue, por exemplo, é, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Então, a gente está monitorando dois links e a gente perde um link, mas sabendo que a gente tem aquela redundância, seria uma SEV 2. Mas quando a gente perde os dois, a gente tem uma SEV 1. Então, a gente tem muito trabalho em cima da priorização dos thresholds que a gente usa para poder ser assertivo na hora que a gente está tratando um incidente, tá? Então, muito da equipe e muito do trabalho de assertividade nos nossos thresholds, nos nossos alertas. Eu acho que você está em mudo, Hélio. Opa, desculpa, estou falando aqui e esqueci. Já- Obrigado aí por ter lembrado. E voltando ao Diego, né? A gente, voltando à questão anterior, mas já falando um pouquinho mais aí sobre os planos, né? O que a gente tem de diferencial de forma bastante resumida, porque depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas Diego, conta um pouquinho mais aí sobre os três níveis que a gente tem atualmente do Hacking Watch.
Perfeito, Hélio. Explicando um pouquinho, né, sobre esses três níveis, como é que a gente dividiu aqui dentro da AC, né? Primeiro nível é o Core, o segundo é o Plus e o terceiro é o Enterprise, né? O que cada um significa? O Core ali, para o nosso cliente, é um cliente, às vezes, um ambiente pequeno, talvez faça sentido para ele ter um Core, que é a visibilidade básica, né? O monitoramento essencial. A gente entrega a nossa infra, a gente entrega todos os nossos recursos, porém uma visibilidade básica, um monitoramento essencial ali dos ativos, um up-down. Então a gente trabalha dessa forma. A gente entrega a infraestrutura e o cliente ali vai ter toda a nossa parte de suporte para configurar. O Plus, ele já traz uma camada aí mais de proatividade e até uma diferença entre questão de suporte, né? O porquê? Já o ambiente maior, que o cliente ele precisa ter uma proatividade da gente aqui, como parceiro, a gente vai fazer toda a parte de criação de alertas, toda a parte de correlação de alertas também, já deixar tudo pronto para eles. Fora que o mais importante, as reuniões mensais de acompanhamento desse contrato, então já está incluso dentro do nosso plano Plus, tá? O Uhum. Enterprise é um modelo mais completo, vamos dizer assim, quando o cliente já tem uma maturidade maior, já requer um nível de acompanhamento alto, o que que tem diferença, né? Tem todos esses itens que a gente já comentou dos anteriores planos, porém aqui a gente já tem toda a parte de integrações avançadas, parte com o ITSM, se o cliente tem um ITSM, a gente faz essa integração no ITSM do cliente. A gente tem toda a parte de NOC também. Então a gente passa a monitorar o ambiente do cliente. Então tem toda uma equipe de NOC aqui dentro da AC que vai estar olhando os alertas, se caiu determinado link, para quem a gente deve acionar. Então a gente já tem as melhores práticas de NOC para que a gente sempre mantenha a operação do nosso cliente saudável e ele respaldado, né? E que essa é a diferença, tá? Entre os três níveis, que é o que realmente faz, vamos dizer assim, a diferença para o nosso cliente, porque muitas das vezes é uma operação pequena, não faz sentido o nosso cliente ter um enterprise. Mas Uhum. conforme o cliente vai crescendo com a gente, ele pode ir escalonando também esse nível, né? Então começou com Core, para ano que vem eu preciso de um Plus. Ah, não precisa esperar um ano, ó, entrou 3.000 equipamentos a mais, eu preciso de uma equipe dedicada. A gente aqui é totalmente flexível a isso. Isso que é realmente importante, tá? Perfeito. Eu acho que a gente vai falar em algum momento também, né, pessoal, a respeito das possibilidades de contratação, até a nível de funcionalidades da ferramenta, né, que a gente utiliza aí para fazer monitoramento um pouco mais para frente. Mas se a gente não falar, a gente volta nesse ponto que é bastante interessante. Então, independente né, do que de fato é necessário monitorar na empresa de vocês, não necessariamente o custo vai envolver o custo da ferramenta como um todo, porque hoje o Akin Watch ele comporta o Observability Self-Hosted Advanced Enterprise, ou seja, tem todos os módulos basicamente da solução ativos, né? Isso de forma interna. Porém, a gente pode aí estar oferecendo uma solução, por exemplo, específica só para monitoramento de performance de rede, ou de flow de rede, ou a parte de configurações, gerenciamento de backup de dispositivos, de forma individual. Então, isso é bastante interessante, a gente vai acabar comentando isso daqui a pouquinho mais para frente, mas é um ponto aí que, conforme o Diego estava comentando, eu já achei interessante falar nesse momento. Então, pessoal, falando um pouquinho aí, né, retomando, né, o que a gente já falou até agora, parte de backbone da Azure no Brasil, por que disso, né, a questão de incidentes, como que a gente trata os incidentes, né, e as diferenças práticas entre os planos, eu venho para esse próximo slide aqui, que é bem famoso, que é o de perguntas, né, então eu quero saber aí se tem alguma questão, algum ponto que vocês possuam, que a gente possa estar já endereçando aqui com a equipe. Vamos lá. Vamos lá. O Kaique perguntou: visto que ataques cibernéticos estão ocorrendo em fornecedores chaves das empresas, quais são as proteções que vocês têm? Sabemos que a Azure é segura até segundo momento. Depende muito bem das configurações feitas pelo detentor da conta. Quais processos internos vocês têm para assegurar a disponibilidade, integridade e confiabilidade do ambiente?
Acho que eu posso dar uma pincelada nesse ponto aí. Acho que a primeira coisa é que a estrutura do SolarWinds, ele tem toda a parte de high availability. Então, quando a gente faz a implementação, a topologia que está aqui no desenho, ela está mais simples, mas a gente tem todo o contexto de high availability para o core, para Cooler, a gente tem a parte para o SQL, então temos todo esse contexto de high availability no quesito atendendo a pergunta na parte de estabilidade, né? E aí depois a gente tem o controle de acesso. Então, o SolarWinds, o legal é que por ele ser todo modularizado, a gente consegue cercar exatamente o que cada usuário vai ter acesso, tá? Então, isso também é um outro ponto. É, perdão, Nina, o que mais que tinha na pergunta? Então, eu falei da estabilidade da solução, do controle de acesso que a gente tem, que o SolarWinds permite esses níveis, né? Então, nem, é assim, eu consigo dar só view, por exemplo, para um usuário, entendeu? Então ele fala se saber, segura até segundo momento, dependendo das configurações feitas pelo detetor da conta, quais processos internos vocês têm para assegurar a disponibilidade, integridade e confiabilidade do ambiente. É Tá, essa. então, acho que Tá. Então, acho que quando a gente fala de integridade e confiabilidade, eu acho que eu vou muito na área do seguinte, manter a plataforma sempre atualizada. Então, isso é uma premissa nossa aqui. Sempre que sai um release, a gente aplica no ambiente de QA, valida, depois replica para os clientes. Então, isso a gente não deixa ficar out to date, né, o ambiente. Então, também é uma premissa que eu entendo que traz confiabilidade e integridade. É, um outro ponto também que eu linko com isso é a parte eu bato bem nessa tecla. Então, assim, a gente tem muita boa prática. Então, a gente vai criar um relatório, a gente tem um template que a gente aplica para o alerta, a mesma coisa, que é justamente para garantir essa integridade do ambiente, né? Então, assim, não são alertas que são criados assim, de forma aleatória, vamos dizer assim. É tudo muito estudado antes, muito preparado para a gente aplicar no ambiente dos clientes, tá? Espero que eu tenha respondido as questões. Excelente, obrigado. Obrigado aí. Maravilha. Só mais uma pergunta do Eduardo. Ele fala, como são tratados os alertas críticos? Aí depende do nível do plano que o cliente tem, né? Porque, como o Diego mostrou, no Enterprise a gente cuida dessa parte, a gente tem um NOC, né, que cuida dos incidentes, mas quando o cliente tem um Plus, a gente, né, aí a responsabilidade desse tipo de incidente seria do cliente. Acho que é isso a pergunta. Maravilha. É isso por enquanto, gente. Vamos lá. Joia. Obrigado, Nina. Obrigado. Diego, tem mais algum outro ponto que você acha interessante comentar ou não? Podemos avançar? Não, o que a Yara abordou realmente é isso, né? Somente a Hum. questão dos alertas, né? Então, vai muito do pacote, né? Do plano que o cliente tem com a gente, né? Tá, Se realmente ali é um enterprise, a gente tem sim uma equipe de NOC que vai estar atendendo, vai estar olhando ali o ambiente do cliente, saber quem a gente precisa acionar para que possa ter ação em cima desse alerta. Caso contrário, caso o cliente tenha um core e um plus, o alerta aí já fica responsável, aí já fica de responsabilidade do cliente, né? O alerta vai chegar, mas quem vai tomar aquela ação é o próprio cliente, tá? perfeito, perfeito. Boa. Então vamos lá, falar de um assunto polêmico aqui, né? Sobre o alert fatigue, né? Isso é uma questão que a gente sempre escuta, né, pessoal, dos clientes, como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode superar. Isso é comumente comentado aí no mercado, né? Muitas empresas e tecnologias de monitoramento, de observabilidade acabam comentando bastante sobre alert fatigue, como evitar isso e resolver essa situação. Então, pergunta para a Yara, né? Como é que a gente consegue estar resolvendo isso dentro do nosso Hacking Watch, né? Como é que você enxerga isso aí? Legal, é um tema bem polêmico e até lembrei agora que eu já escrevi um artigo sobre isso tem um tempo, falando, eu acho que o artigo até chamava assim, vocês querem uma chuva de alertas? Algo nesse sentido, que é um tema bem recorrente na Polêmico. nossa área, tá? Aqui tem muitas frentes para a gente, assim, atacar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui
Eu não sei se todo mundo já viu como que é a parte de alertas do SolarWinds. Para mim, na minha opinião, é uma das melhores interfaces que tem, pelo seguinte: primeiro, eu consigo determinar uma trigger mais robusta. Então, eu consigo falar para ele quantas validações do dado ele consegue fazer, eu consigo falar por quanto tempo aquilo ali tem que ser verdade para poder gerar um alerta, eu consigo combinar condições. Tá? Então, acho que isso, numa ferramenta de observabilidade, é bem, vamos dizer assim, é extremamente importante, tá? Então, o SolarWinds tem essa parte muito forte no aspecto da gente conseguir customizar, fazer um alerta bem assertivo, tá? Um outro ponto também que a gente tem aqui na Aken, que é super, super, super importante, é a análise, o problem management, né? Que é um processo ágil em que a gente faz a análise do que aconteceu. Então, essa semana, como foi a parte de alertas? Puxa, esse alerta a gente está vendo ele acontecer todo dia em determinado horário. Esse alerta a gente está vendo acontecer 3 vezes ao dia. Então, a gente faz essa análise para entender a recorrência, ver se realmente é um problema que a gente não está atacando, né? De forma correta, ou até mesmo se é um problema na nossa trigger. Então, a gente tem muito isso, muito essa boa prática na criação do alerta. Então, assim, vocês me ouviram falar várias vezes, porque é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. A gente tem um padrão de alertas que a gente já trabalhou, a gente já implementou para vários clientes, a gente sabe que são eficientes, né? Então, a gente pega muito isso contribuindo o SolarWinds nessa parte em que a gente consegue customizar bem os alertas, combinar thresholds, combinar métricas, então isso é muito importante, e isso tudo amarrado a um processo em que a gente não, né, a gente não deixa aquilo ali acontecendo, a gente está sempre olhando, validando, se isso, né, tá eficiente, tá? Então, acho que muito nesses pontos aí, Hélio. Perfeito, perfeito. É o famoso tuning periódico, né? Importantíssimo. Tá Exato, revendo, sempre exato, tá enxergando, vendo o que foi criado, como foi costurado essas regras, né? Esses triggers de disparo, para poder ter exato, a informação mais eficiente, mais filtrada possível para o cliente. Certo, Diego? exato. Um ponto específico do assunto polêmico Alert Fatigue? Não, acho que a Yara abordou muito bem o tema, realmente é o que a gente aplica, né, para a gente É, evitar esse tipo de cenários, tá? boa, boa. Perfeito. Então, Diego, aproveitando, né, a gente tem aí essa questão que é extremamente interessante a respeito do Akin Watch, né, que é um grande Sim. diferencial, pessoal, porque hoje a solução em si, né, a SolarWinds, não sei se todo mundo sabe ou não, mas é importante vocês saberem, ela é vendida por ranges, né, ou seja, por volume de nós a ser monitorado. Então, nós temos lá inicialmente começando com 50, 100, 250 e aí por aí vai até chegar a 100 mil nós. Então, de certa forma, isso é bastante flexível, porém, nem tanto assim, né? Às vezes, quando você tem um número quebrado e ali você tem uma diferença de 30 nós, 40 nós, a empresa acaba tendo um custo extremamente elevado nesse sentido. E isso é uma questão que sempre ocorre na nossa base com os nossos clientes. Então, Diego, fala pra gente aí como é que é essa contratação por nó monitorado, né? Como é que funciona isso na prática? Excelente, acho que é um dos grandes diferenciais, né? Que é o cenário que a gente acaba vendo aí diariamente, né, com a equipe comercial. Muitas das vezes o cliente, ele precisa contratar, porém, ele precisa partir de um range. E às vezes aquele range está mais para ele, não vai ser interessante, né? E aqui a gente possibilita realmente dessa forma, né? Se o cliente tem 15, 150 equipamentos, 153 equipamentos, serão esses os nossos contratados, né? Esses os equipamentos contratados. Aí, se porventura, daqui um mês, 2 meses, vai entrar mais um cliente, mais um, dois, três ativos dentro do cliente, isso a gente faz de forma coaditiva, aí vai ter equipe comercial tratando esses temas, mas ele permite, né? O nosso licenciamento já permite essa forma de trabalhar, essa flexibilidade
realmente já para atender todos os níveis, todos os públicos, todos os tipos de cliente, tá? Então isso é extremamente importante. E um ponto importante também é que, igual o Hélio comentou, né? O, a plataforma tem diversos módulos, mas nem sempre o cliente vai utilizar todos os módulos, né? Isso primeiro a gente entende com o cliente, qual que é a necessidade dele, o que que você realmente precisa monitorar, up, down, você precisa monitorar servidores? Não, não preciso, equipamentos de rede. Então isso tudo influencia no custo, né, para o cliente, tá? Então essa é uma flexibilidade que a gente tem dentro de casa, que realmente a gente busca ajudar os nossos clientes lá na ponta, tá? Perfeito, perfeito. Então, no final das contas, é interessante isso que você comentou, porque dá para começar pequeno, né? Não é aquela coisa de, não, eu já tenho que ter tudo, eu já tenho que, né, comprar essa licença aqui, não vou usar nada, mas gastei esse caminhão de dinheiro. Na Exatamente, verdade, às vezes isso, exatamente. infelizmente, pode acontecer. E com o Walking Watch, pessoal, isso é extremamente flexível. Ou seja, você vai estar pagando pelo que de fato você está utilizando, e não pela plataforma como um todo. Certo? Não sei Isso se mesmo. Renata abriu o microfone, quer falar Certo. alguma coisa aí? Sim, sim, quero sim. Só complementando o que o Diego comentou da parte comercial, né? Além de ser flexível, é totalmente customizável, tanto da parte da solução, né, em si, do suporte, do tipo de atendimento, quanto também a quantidade de usuários. Então, realmente é uma solução, é um serviço para que o cliente concentre as suas energias aí no seu core business, como já falado. Então, é totalmente customizável também. Só reforçando. Perfeito, perfeito. Pessoal, dando sequência, então, eu acho que aqui é uma questão um pouco mais técnica, que é um ponto importante também, né? Porque hoje a gente tem uma série de casos onde a gente enxerga, isso não é nenhuma novidade, a Yara está aí de prova, o Diego também, onde o cliente acaba tendo uma versão super defasada no ambiente dele, ele não está ali com a última versão implementada, né, da tecnologia, não está utilizando o máximo que pode ser utilizado. Então, esse é um ponto interessante. Como é que a gente consegue entregar essas melhorias contínuas, né, da plataforma, como serviço, né? Isso é bem interessante, porque é a nossa obrigação. O primeiro ponto é manter em dia a versão. Mas, além disso, o que que mais a gente pode estar abordando nesse aspecto? Yeah. Sim, legal. Eu acho que um dos pontos é um pouco do que eu falei lá no Alert Fatigue, né? Então, assim, a gente tem um processo de problem management, em que a gente fica olhando toda essa infraestrutura. A gente tem o self-monitor, então a gente monitora a nossa plataforma de monitoração. A gente não quer que aconteça nada. É. E aqui, assim, também falando um pouquinho da parte de pet, né? Então, assim, igual até comentei lá respondendo a pergunta, a gente tem um processo de pet management em onde a gente aplica, em que a gente aplica, vê a estabilidade, vê como tá, né, as funcionalidades, depois a gente começa a replicar por fases para os clientes. A gente tem todo uma segurança para fazer a aplicação desses patches, né, para garantir que não tenha nenhuma interrupção nos nossos serviços, tá? Então, muito assim, a gente faz muito uso dos processos, né, porque eles nos ajudam a manter tudo organizado e estável. E é isso. Perfeito. E não, assim, recebendo uma atualização e já instalando de imediato, né? Tem que ter uma avaliação A antes, não é isso? gente, a gente aplica, a gente testa bastante essas atualizações, que a gente não quer que nada. É, Que a gente quer garantir que o fabricante mandou uma boa atualização para nós. Quem nunca passou por isso, né, pessoal? Que levante a mão aí. Nossa, saiu uma versão nova, deixa eu atualizar aqui. Aí atualiza, quebra tudo, tudo para de funcionar, aquela maravilha. Mas não, a gente tem esse cuidado aqui também, com certeza. Mas vamos lá, falando um pouquinho agora em relação à jornada dos nossos clientes, né? Como é que a gente consegue estar auxiliando? E aí a pergunta vai mais para o Diego, né, Diego? A nível de como que a ferramenta, né, a solução Walking Watch, consegue estar auxiliando nessa migração ou que tá nessas empresas que estão passando, né, por essa transformação digital, né, ou saindo de um mundo, às vezes, on-premises, indo para cloud, etc. Como é que a gente consegue ajudar nesse sentido? Legal. É, o bacana, né, do serviço e da solução é que ela realmente é multi-tenant, né? Ela é escalável. Então,
ela acompanha a evolução da arquitetura dos nossos clientes. Então, se a gente tem aquela movimentação de equipamentos indo para cloud, a solução ela faz a mesma leitura. A gente consegue capturar os mesmos dados. E o inverso também, se o cliente tem um ambiente on-premise, se o cliente tem o seu servidor local, toda a sua infraestrutura local, a solução também consegue trazer essas informações. Então a gente consegue manter tudo isso dentro de uma única plataforma. O cliente não precisa ter outras soluções porque está na cloud ou porque está on-premises, não. Isso é dentro da mesma plataforma, o mesmo monitoramento, tá? Trazendo continuidade e segurança, lógico, para a jornada digital aí dos nossos clientes. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, com isso a gente está quase se aproximando aqui do final da apresentação de hoje, mas eu vou abrir de novo mais um slide aqui de perguntas, super importante aí para a gente ter essa interação. Então, fiquem à vontade, se tiver alguma questão. Marina, é com você. Então, a gente teve mais uma pergunta de um participante anônimo. Eu não consigo. Ele pergunta que tipo de métrica ou indicadores são monitorados? Ótimo. Na verdade, depende do que a gente está monitorando. Então, por exemplo, para redes, a gente vai aplicar vai aplicar alertas de CPU, memória, a utilização de interface. Então, depende muito do que estamos monitorando, tá? A gente tem uma série de boas práticas para cada, cada serviço, cada tipo de produto que está sendo monitorado lá. Ótimo, ótimo. Diego, algum ponto a respeito dessa questão? Então, é realmente isso que a Yara trouxe, né? Tá. Então, vai muito de acordo com a necessidade do nosso cliente. Às Uhum, vezes é um uhum. provedor, às vezes ele quer monitorar o link, é, Exato. às vezes é uma equipe de servidores, ele tem uma aplicação ali, muitas vezes um Citrix, um SAP, que ele precisa monitorar aquele serviço que ele é crítico. Então, o diferencial nosso é isso, a gente tem todos esses cenários dentro de casa, a gente conhece muito Sim. bem, né, as necessidades dos nossos clientes, por setor, por área de atuação. E isso contribui muito para o dia a dia, principalmente no monitoramento, que muitas das vezes o cliente chega para a gente sem ideia do que como que realmente ele vai fazer aquele monitoramento. E com a nossa expertise, com a expertise da nossa equipe, a gente passa esses insights para eles, tá? Perfeito. É não só isso, né? Às vezes a gente tem alguns pontos, por exemplo, que eu já peguei em alguns casos, do cliente, às vezes, não saber nem exatamente o que ele quer enxergar a nível de dashboard, a nível de gráfico. Exato. Exato. Isso às vezes acontece, pessoal. A gente tem uma série de situações que se repetem, a gente oferece, né? Obviamente, como a gente tem essa convivência aí há muitos anos, depende de cada cenário, a gente consegue estar entregando aí de uma forma ou de outra. Podemos continuar, Marina? Algum outro ponto? Vamos lá, galera. O Kaique Freitas perguntou: a ferramenta já possui monitorações pré-definidas com base na identificação do servidor barra software? Exemplo, um servidor Windows com software de mercado, então o SolarWinds já consegue identificar os executáveis e serviços críticos? Ou precisamos repassar o que deve ser monitorado? Não, a gente consegue fazer esse scan nas máquinas e ter essa identificação. Inclusive, é o módulo SAM que faz isso. Então, ele tem uma parte de templates em que a gente consegue pedir para ele fazer o scan nas máquinas e pegar esses serviços, tá? A única coisa que a gente não vai conseguir definir é a criticidade desse serviço. Então, isso é muito input do cliente, né? Mas a gente vai conseguir identificar que tem um banco, que tem um web server, que tem serviço Java. Então, essa parte a ferramenta consegue fazer. Perfeito, Maravilha. É perfeito. isso por enquanto, gente. Obrigado, Marina. Show. Bom, vamos continuar então, pessoal, até para avançar aqui para o final. Essa apresentação aqui, eu vou passar aqui para o Diego para falar um pouquinho mais sobre, de uma forma um pouco mais detalhada, né, ainda, em relação aos planos, né, o que a gente oferece. E aí, caso vocês possuam alguma dúvida, um pouquinho mais para o final, a gente volta a abordar também esses tópicos aqui. Mas, Diego, vai lá. Bom, vamos lá, ele. Então, aqui a gente consegue ver os nossos três níveis, né? O Core, o Plus e o Enterprise.
e a gente consegue ver os diferenciais de cada um, né? Então, quando a gente fala ali da parte do core, a gente tem os quatro principais entregáveis, que é a parte de infraestrutura, que é nossa, a parte de licenciamento também, que é nossa, já incluso, o monitoramento de ativos e aplicações. Então, o cliente já tem isso é, default na plataforma, então ele consegue fazer esse monitoramento, e a parte de dashboards e relatórios automatizados, tá? E quando a gente já passa para o Plus, ele tem tudo isso que a gente comentou no Core, porém ele tem um suporte técnico via ITSM com a nossa equipe. Ele tem ajustes e correções técnicas já incluso. Então, se o cliente precisa de qualquer ajuste, ó, eu preciso melhorar esse meu alerta. Então, a gente faz todo esse serviço para os nossos clientes que já vem incluso, tá? E no Enterprise, tem todos esses pontos que a gente comentou, porém tem outras coisas que fazem realmente a diferença, que é toda a parte de integração com a ITSM, CMDB, é a parte de automações também, que já vem inclusa nesse nível de suporte no Enterprise, a revalidação de regras, KPIs, a gente faz essa revalidação com os nossos clientes de forma periódica, reuniões mensais também referente à performance. A gente entrega os relatórios para os nossos clientes, análise contínua de alertas. Então, é muito que a Yara comentou, né, durante o nosso bate-papo aqui. A gente tem essa preocupação de analisar de forma contínua como é que estão chegando esses alertas, se estão da melhor forma ou se só está chegando alerta desnecessário, né? A gente sabe que muitas vezes alertas em excesso isso pode trazer uma certa Confusão. impressão. A gente começa a receber tanto alerta que a gente não dá uma atenção para aquilo, se torna comum. Uhum. Isso não é o nosso papel, né? Nosso papel é realmente entregar alertas que fazem sentido e que realmente vá ter uma equipe ali olhando para auxiliar os nossos clientes, tá? E correlação de incidentes e sustentação de NOC, né? E aí, nesse plano, a gente já tem uma equipe de NOC 24/7, olhando o ambiente do nosso cliente, se qualquer tipo de alerta ou qualquer tipo de anomalia que a gente veja ali no ambiente, a nossa equipe está pronta e preparada para acionar os nossos clientes de acordo ali com o escalation, né, que é definido, e relatórios executivos aí de saúde do ambiente, tá? Que também é um diferencial desse plano. Perfeito, Diego, perfeito. Obrigado aí pelo detalhamento. Pessoal, se tiver algum ponto aqui específico, né, sobre as integrações, HSMs, MDB, automações, ou qualquer ponto aqui que ficou uma dúvida, só pontuar aí que a gente já volta e já mata essa questão. Mas vamos lá, falar um pouquinho, né, pessoal? Resumindo aqui toda a nossa conversa de hoje, aí eu já vou puxar a palavra para poder falar um pouquinho dos principais planos, né? E eu costumo falar que essa oferta, o Walking Watch, é uma ferramenta plug and play, né? O que que a gente quer dizer com isso, né? O cliente não precisa se preocupar em absolutamente nada, né? A nível de licença, a nível de infra, a nível de banco de dados, a nível de licença de Microsoft, SQL, Windows, etc. Isso não interessa, porque por ser uma solução plug and play, basicamente a gente vai conectar no teu ambiente através de um tunelamento seguro, fixo e fechado entre a nossa nuvem e a sua, e vai começar a coletar os dados de acordo com a tua necessidade. Então, o primeiro ponto-chave da solução, da ferramenta, é isso, né? E, resumidamente, aqui o que o Diego já falou, de forma bastante ampla e detalhada, o core é um monitoramento essencial, então já pronto para usar, basta a gente conectar os ambientes, a gente já começa a coletar as informações. O Plus agrega muito mais sustentação contínua, proativa, ou seja, há uma sinergia, uma interação entre as equipes, né, constantemente. E o monitoramento integrado com suporte dedicado aí na versão superior, né, que é o Enterprise, aí é algo um pouco mais robusto, né, onde a gente já consegue já ter uma série de avanços aí e melhores práticas. E um ponto extremamente importante, pessoal, que eu gostaria de comentar nesse slide, já aproveitando aqui, é que o Walk and Watch, ele é possível de ser feito POC. Então, fiquem à vontade. A nossa infra, ela é pronta, ela já está estruturada, né? Então, ela já está preparada para receber essas conexões e etc. Então, a gente já tem alguns clientes também já utilizando, então fiquem à vontade. A gente pode testar no ambiente de vocês,
pode colocar em um ambiente controlado para testar durante o período de tempo, e aí a gente vai em frente com isso, tá bem? Não sei se tem algum ponto a mais aí que é interessante comentar nesse slide, Diego, Yara, para eu poder já passar aqui para o próximo. É isso mesmo, tá, Hélio? É isso Tá, aí. perfeito, perfeito. Pessoal, além então dessa questão que eu acabei de comentar do POC, né, eu queria falar um pouquinho sobre por que escolher, né, a Akin, né? A Akin é uma empresa, como eu comentei lá no início, fundada em 2004, ou seja, são mais de 20 anos aí de atuação. É uma empresa que já possui mais de 270 clientes ativos na base, em maioria, em suma maioria, clientes que utilizam a tecnologia SolarWinds. Essa plataforma ela se baseia em tecnologia SolarWinds, então vocês podem ter total ciência que todos os nossos técnicos da equipe são SolarWinds Certified Professional, que é o SCP, né? A equipe inteira da parte comercial e também da empresa são certificados SolarWinds de forma comercial, ou seja, também recebem esse reconhecimento, que isso é bastante interessante para a gente. A infraestrutura é segura, né, e segue as melhores práticas, como a Yara bem apresentou durante nossa conversa aqui, né? A empresa é uma empresa que é destaque, né? Atualmente é o maior representante SolarWinds a nível nacional, né? A nossa base é a maior que possui no ambiente, o volume em termos de negociação tratados na região da América Latina, também o maior volume é da Aken, e são mais de 11 anos aí de atuação somente exclusiva, específica com essa tecnologia, né? Então, vocês podem com certeza confiar numa empresa aí por todo esse histórico e por todos esses anos trabalhando em conjunto, né? E diferenciais para a sua empresa, redução de custo com licenciamento e infraestrutura, né? Em resumo, a gente não tem essa preocupação mais de se perguntar, poxa, qual é a fabricante de hardware que eu vou ter que utilizar? Vou ter que falar com o pessoal da Dell, da HP, sei lá, como é que vai ser isso? Vou ter que falar com a Microsoft, né, para me preocupar, preparar meu ambiente para receber uma solução de monitoramento. Isso é um grande diferencial. Por ser uma solução plug and play, não vai ter que se preocupar com isso. Basicamente, você conecta os ambientes e está feito, né? A partir dali já começa a coletar informações do ambiente, já começa a analisar de uma forma muito mais proativa. A operação gerenciada por especialistas, né? A gente reforça sempre esse ponto, né? A equipe inteira é capacitada, altamente capacitada no que a gente oferece, então podem ficar extremamente tranquilos quanto a isso. E até a gente fala, né? Até a parte de treinamento nosso é interessante porque quem faz o treinamento é um profissional que é certificado pelo fabricante. Então isso é extremamente válido para quem estiver aí nos assistindo. Adoção rápida e escalável, por ser uma tecnologia completamente em nuvem e a gente tem uma licença bastante robusta, né? E também um ambiente bastante robusto na Azure, a gente consegue escalar o ambiente da forma que for necessário, seja para um ambiente pequeno de 10 equipamentos até um ambiente de 10.000 equipamentos. Para nós não tem essa limitação, isso facilita bastante. E dashboards e KPIs sob medida para o seu negócio. A ideia nossa é sempre estar oferecendo um serviço consultivo, ou seja, desenhando em conjunto com vocês, baseado aí na necessidade do negócio, né, e no core business do negócio, o que de fato interessa vocês enxergarem, o que faz conexão com a necessidade do teu negócio. Não adianta eu ter um cliente, sei lá, que trabalha com um sistema vou falar aqui, de portagens, de pedágios, e tentar monitorar algo que não faz sentido. O negócio da empresa é monitorar quantos carros passaram pelo pedágio, quantos carros passaram por um drive-thru do McDonald's, ou etc. Esse é o negócio da empresa, é onde a gente foca, no caso, para todos os nossos clientes.